sejam bem-vindas ao primeiro episódio da nossa segunda temporada da Hora da Loba, o nosso podcast, onde a gente conversa com mulheres empreendedoras para inspirar vocês na carreira de vocês. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Evelyn Lobo, eu empreendo na área da beleza há 8 anos e hoje eu sou mentora de mulheres que desejam empreender nessa área e ter sucesso na área da beleza. E hoje eu vou receber uma mulher muito inspiradora, a Maeli Custódio. Olá, tudo bem, Evelyn? Ótimo. A Maeli é consultora de imagem, super elegante, chique, maravilhosa. Tem um detalhe, conheço a Maeli desde a época da escola, né? A gente tava aqui conversando, qual ano que a gente se conheceu? Qual escola que foi mesmo? Mas já faz um tempinho, né? Faz. E eu lembro muito você do cabelão, assim, você É, bastante, tava lindo, sempre. maravilhoso seu cabelo. Obrigada. Aí passaram-se os anos, me deparei com o Instagram dessa mulher arrasando com dicas e truques e várias coisas maravilhosas sobre imagem, gente. E ela tá arrasando nessa área. Hoje tá dando palestras por aí, não é? Sim. Então eu trouxe ela aqui hoje pra contar um pouquinho da trajetória dela, dividir com a gente como que foi que ela começou a empreender, como que se interessou por essa área, né? Como que surgiu na sua vida. Então é isso, fica à vontade, se apresente. Boa noite, mulheres. Bom dia, né? A hora que vocês estiverem assistindo. Meu nome é Maeli, então hoje eu vou bater um papo aqui com a Evelyn sobre empreendedorismo, não é, Evelyn? De fato, a gente se conheceu na escola e eu também tive a mesma, assim, encontrei a Evelyn arrasando no Instagram, falei, meu Deus, que mulher incrível, a gente nem imagina, né, que anos depois a gente vai encontrar uma pessoa com quem a gente estudou e a pessoa super bem, e que bom nessa área da beleza, que é uma área simplesmente maravilhosa e que eu gosto muito de palestrar nessa área. A minha primeira palestra foi a Evelyn que me convidou. Então a gente tá aqui numa troca de informações. Então eu comecei a empreender por uma necessidade. Na época da pandemia, os meus filhos estavam em casa, né, as escolas fechadas e eu trabalhando fora. Então eles tinham que ficar muito tempo dentro de casa com a minha cunhada, que cuidava muito bem deles, mas que eu me sentia muito mal por não estar com eles naquele momento, naquele período, por não poder fazer atividades para entretê-los dentro de casa. E aí eu decidi... Não tinha mais escola, né? Tava tudo Não tinha como. E nessa época eu já estava cursando consultoria de imagem, né? Porque isso também aconteceu de uma forma muito louca na minha vida. O pessoal achava que eu me vestia bem no meu trabalho e começaram a me pedir dicas, né? E aí um amigo meu falou, você sabia que existe uma profissão com esse nome aí, com isso que você faz? Eu não sabia mesmo que existia. Isso faz o quê? 3, 4 anos. Aí eu comecei a procurar e comecei a cursar. Mas deixa eu só colocar uma adendo aqui. Se era uma coisa que você já fazia naturalmente, você já gostava de moda, já gostava de, tipo, o que te inspirava pra você se vestir bem? Pra chegar nesse ponto de a galera dizer assim, você faz isso muito bem, me dá uma dica, o que eu faço? Olha só, isso? sabe por que eu comecei a me vestir muito bem pra trabalhar? Eu voltei pro mercado de trabalho depois do meu segundo filho e eu fui pro call center, trabalhar no call center. E eu queria me diferenciar muito rápido, eu queria crescer dentro do call center rápido. E se tinha uma coisa que dentro do call center infelizmente acontecia, era do pessoal se posicionar e se vestir de uma forma muito desleixada. Sim. Então eu achei que aquele ali seria o meu diferencial. Olha que ligeira, gente. Gente, de verdade. E foi. Porque assim, eu sempre falo isso, a imagem ela não pode vir sozinha, ela tem que vir alinhada das suas competências, você tem que ser uma boa funcionária. Mas se você é uma boa funcionária e ainda tem uma imagem muito alinhada, você sai na frente. Com certeza. Então eu ia arrumada por conta disso, porque eu falava, alguém vai me notar. Além de eu estar trabalhando bem, alguém vai falar, nossa, ela vem trabalhar arrumada, por quê? E as pessoas achavam que eu era de outro setor, achavam que eu era uma gerente, sempre acharam das outras áreas, né? E aí eu fui realmente promovida muito rápido dentro desse call center. E aí o pessoal começou a falar, nossa, você se veste muito bem, você se arruma muito bem. E eu fui pra essa área. Mas eu não pensava em empreender, Evelyn, eu morria de medo. Eu pensava, eu vou trabalhar pra alguma marca, vou trabalhar em alguma loja, porque nas lojas tem, né, pra fazer vitrine e tal. Mas na pandemia eu falei, bom, eu vou começar a empreender, vou começar a criar conteúdos, vou começar a fazer consultoria online, porque eu queria passar mais tempo dentro de casa. Então foi aí que eu comecei, aí saí do call center e me joguei na consultoria de imagem e no empreendedorismo. Mas eu acho que assim, quando a gente se torna mãe, as nossas prioridades mudam muito, né? Sim. E essa questão dos filhos, eu falo, pra mim também, eu tive que empreender, eu fui obrigada. E eu não pensava tanto nisso, mas depois que eu comecei a ter mais liberdade, eu comecei a pensar, gente, eu não tinha vida. Eu não vi o meu filho. Sim. Eu acordava às 5 horas da manhã, olha como que era, eu
eu queria acordar pra colocar ele na perua, pra eu ter esse momento que era o único momento que eu tinha com ele. Ele tinha 2 aninhos. Nossa. Eu colocava ele na perua, aí ele ia pra creche, né? E quando eu voltava, porque daí do trabalho eu ia pra faculdade, aí fazia faculdade, da faculdade eu vinha pra casa, eu chegava em casa já 11 horas, quase meia-noite, e ele já tava dormindo. Nossa. Então era o único momento que eu via o meu filho. De manhã. Final de semana é aquela loucura que você vai organizar a casa, fazer trabalho da faculdade, aquela correria. Então não tinha momento de qualidade com ele, né? E é engraçado como a gente não percebe. O tempo tá passando e você não percebe. E quando eu comecei a empreender, e o meu filho ele teve um atraso de desenvolvimento, que foi necessário que eu tivesse mais do lado dele pra levar ele no médico, fazer as consultas que ele fazia, psicólogo, fono, enfim. E eu tava sempre com ele. E ele simplesmente começou a desenvolver. Ai, que bem. Tipo, do nada, sabe? Foi muito surpreendente, inclusive. E isso me fez, assim, pensar que, tipo, poxa, era isso que precisava. Eu precisava estar aqui, entendeu? Eu precisava estar acompanhando ele, conversando com ele, dando mais atenção. E ele começou a desenvolver. Mas essa é uma dor muito grande da maioria das mulheres, né? Por isso que o Mulheres com Propósito, que foi onde você fez a primeira palestra, a gente começou muito despretensiosamente, assim, e a gente foi procurando qual que era o nosso propósito de verdade com Mulheres com Propósito. Sim. E muito desse propósito é de incentivar o empreendedorismo para que as mães possam estar perto dos seus filhos, né? Tem a Ana Paula, que faz parte do Mulheres da organização, Mulheres com Propósito, e ela é evangélica, é tudo engajada socialmente e tal, e ela fala assim, amiga, mas o empreendedorismo para a mulher é fundamental, porque ela consegue estar aqui, sabe? Ela consegue estar na casa dela, ela consegue estar com o filho. É difícil, amiga. Muito difícil. É muito difícil. Trabalhar, empreender, cuidar de filho junto, tudo junto, é difícil. É difícil, mas te proporciona você estar mais próximo, mais perto dos seus filhos. E você hoje tem 3, né? 3. O que você disse que foi uma necessidade e que estar perto do seu filho auxiliou no desenvolvimento dele, tudo isso, eu falo no meu Instagram bastante sobre isso, né? Que o filho, ele não impede nada, pelo contrário, ele é o motivador, ele impulsiona. Porque se eu não tivesse os meus filhos, eu não sei onde eu estaria, de verdade. Eu sempre falo isso, que eu era muito preguiçosa, gostava muito de descansar, de dormir. E depois que meus filhos nasceram, eu falei, não, eu preciso, né, proporcionar uma vida diferente pra eles. E como que eu vou fazer isso? E aí eu preciso empreender pra estar do lado deles. E se eu for empreender, eu tenho que levar isso a sério, né? Mesmo estando em casa com criança, eu preciso levar isso a sério, porque eu tenho, graças a Deus, meu marido e tal, mas a minha renda é importante dentro da minha casa. Então, os filhos, eles nos impulsionam de fato. E o fato de ter 1, ou 2 ou 3, né? Que no meu caso eu tenho 3, não atrapalha, dificulta, claro, né? A gente pode dizer que dificulta o processo, mas me dá a oportunidade de fazer almoços com meu filho, com os meus filhos, lanche da tarde, né? Mas eu lembro eu saía de casa cedinho também e voltava no fim do dia. Exatamente. Poucas refeições que eu tiver com eles ali durante o dia já tá muito melhor do que eu estava antes, né? Porque tem essa parte da gente se cobrar também. Será que eu tô dedicando demais ao trabalho? Ou o contrário, né? Também. Eu vou fazer isso agora, não posso, né? Exatamente. Não tô conseguindo dar conta de fazer tanta coisa. Tem isso também. Loucura. É muita loucura. Mas vamos dar uns passinhos pra trás aí. Então a Maeli começou a se vestir bem pro trabalho, naturalmente. Mas o que te inspirava? De onde saiu da sua cabecinha mesmo essa ideia de, tipo, vou me vestir bem porque eu vou chamar atenção? Ou já tinha alguém que você seguia, que você acompanhava? Eu acompanhava bastante canal de moda, né? Eu acompanhava algumas blogueiras que falavam sobre esse assunto, mas tinha o Joel J, sabe o Joel J? Eu já o acompanhava de alguns vídeos no YouTube, não era nem Instagram, podcast, nada disso, era do YouTube. E eu lembro dele falar sobre forma de você se posicionar. Ele falava muito sobre comunicação, né? Como você falar bem e como você se apresentar bem. Eu não tinha muita oportunidade de falar, né, lá dentro do call center, falar direto com as pessoas maiores, as pessoas. Então, se posicionar era importante pra mim. E se posicionar era na roupa, era na forma com que eu conversava com os meus colegas de lado, né? Não é aquela conversa, né? Então eu tentava manter ali uma linha de uma pessoa que estava focada no trabalho, mas a roupa, essa parte de se vestir bem porque eu vou ser notada por isso, veio mesmo de mim. Eu pensava realmente isso, falava, a roupa faz muita diferença. Então, não, olha só que egoísmo meu. Agora eu lembrei de quando eu era muito mais nova, olha só como é importante isso. Quando eu tinha 19 anos, eu trabalhava numa clínica médica.
E lá, todas as meninas da recepção eram muito novinhas, todo mundo 18, 19 anos, tinha todo mundo cara de menininha, cabelo solto, a gente não ligava muito pra isso de imagem. Sim. E uma amiga que entrou comigo, era mais velha do que a gente, ela chegava de manhã e falava assim, você não vai ficar na recepção com essa cara? Eu vou te passar uma maquiagem. Olha, agora que eu lembrei. Ela, vou te passar uma maquiagem. Ela me maquiava rapidinho, arrumava meu cabelo. E eu comecei a me ver diferente. E as pessoas começaram a me tratar diferente também. Eu percebia que o pessoal tinha mais, receio de... o médico tá demorando, né? De tratar mal, já não me tratavam mais assim. Sim. Todo mundo chegava, Meli, isso e aquilo. Lá eu também fui promovida para secretária do dono dessa clínica. E isso também se deve devido à minha imagem. O meu trabalho era coerente, era bom, mas a minha imagem faria diferença para que ele falasse, agora você vai atender só os meus clientes particulares. Sim. E ele me separou, me colocou numa sala do lado, montou toda uma sala e falou, os meus clientes vão ser direcionados só para você. Então, faz muita diferença. Mais pra frente eu lembrei disso lá no call center. Falei, uma sementinha. Exatamente. Né? Essa minha amiga me ajudou muito, porque não era uma forma de crítica, era uma forma de incentivo mesmo. Sim. Ela falou, não dá pra você trabalhar assim aqui, né? Era uma clínica num lugar... na Berrina, então era um lugar conceituado e tal. Então ela fazia de uma forma mesmo a incentivar. Você não pode ficar aqui, você precisa se arrumar, você precisa ser mais, né? E olha que legal, porque eu tava assistindo um podcast também, eu não lembro o nome da consultora agora, né? Mas ela tava falando de uma cliente que ela atendeu. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas também, com as minhas mentorias com as alunas, né? Porque eu acho muito legal. Ela tinha uma cliente que a menina juntou dinheiro pra fazer a consultoria, que ela era recepcionista e ela queria ser secretária executiva, né? Nessa empresa. E aí, ela fez a consultoria, foi promovida, tipo assim, o currículo dela não mudou nada, o que mudou foi o guarda-roupa. Olha, né? Exatamente. E aí ela foi promovida e o chefe dela falou pra ela, tipo, eu já queria te promover, mas você não tinha cara de secretária executiva, agora você tem. Agora você tem. Olha só! Que coisa! Que faz coisa, muita diferença, Faz muita diferença. Nessa empresa, nesse call center, eu fui pra entrevista 4 meses depois de ter entrado na empresa. O certo, o correto, as regras eram que fosse após 6 meses. Só entraria nesse setor quem estivesse há 6 meses ali. Mas, como eu já falei, eu me dediquei, eu tava muito focada. Eu falei, eu preciso... eu me dedicava, eu queria muito crescer lá. Então, eu fazia tudo muito correto, tentava fazer. Chegava no horário, eu atendia muito bem, me arrumava e tal. Então, com 4 meses, a minha supervisora, ela falou, Maeli, eu vou te indicar pra essa vaga. Pelo sistema, só pode com 6 meses, mas eu vou te indicar pessoalmente pra supervisora de lá. Essa supervisora da outra vaga era o setor, gente, mais concorrido da empresa. Todo mundo queria trabalhar lá dentro, porque era um lugar que pagava, assim, 5 vezes mais, fazendo mais ou menos o que eu fazia no setor que eu tava. E essa supervisora do outro setor, eu encontrava com ela todos os dias no banheiro. Eu escovando o dente, me arrumando ali pra começar a trabalhar, e ela também, subindo do café, alguma coisa assim, e ela me via. Dava bom dia, mas a gente não se conhecia. No dia da entrevista, eu fui toda arrumada e tal, e as pessoas que estavam comigo não estavam arrumadas, Evelyn. Eram pessoas que já trabalhavam lá há mais tempo, que poderia conhecer um pouco mais do produto do que eu, mas que estavam lá como se não se importassem. O que eu sempre digo é, a forma como você se veste mostra que valor você dá para aquele lugar, né? Se você vai no casamento, você se preocupa em se arrumar. Você vai no primeiro encontro, né? Você se preocupa em se arrumar. Então, se você dá valor ao lugar que você tá, você pensa na roupa. E é isso que uma entrevistadora pensa quando ela te vê ali toda desgranhenta, ou, né, uma cliente sua te vê sem importância nenhuma com a sua imagem, a pessoa pensa, não tá tão afim assim. E eu passei nessa vaga com várias pessoas concorrendo comigo que já tinham anos de empresa. Caramba. E eu tenho certeza que foi a minha imagem que me impulsionou naquele momento, foi o diferencial. Com certeza. Sabe o que eu queria saber? Qual que é a sua opinião para as pessoas que falam que isso é errado? Tem muita gente que fala que isso é errado. Inclusive, eu já tive vários debates com muitas pessoas, tipo, eu também. Mas você não tem que julgar minha aparência, não sei o quê. Falei, gente, eu sei, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso, mas eu quero que você fale a sua, que a gente vai conversar. É um mecanismo natural do ser humano. Certo? Sim. Então, vai lá. Vamos lá. De todos os seres humanos, até a própria pessoa que faz esse tipo de colocação faz o julgamento porque não é algo consciente, é no nosso inconsciente. Se a gente vê... Já viu aquela comparação de que se tem um lugar cheio de entulho e as pessoas passarem por lá, elas têm mais facilidade de jogar entulho naquele lugar do que jogar no lugar que tá limpinho? Sim.
Com né? certeza. Já tá lá o Já tá, entulho, o outro lugar já tá limpo. A gente tende a valorizar aquilo que está cuidado. Aquilo que não está cuidado, a gente tende a desvalorizar. O problema é a gente usar isso como uma forma de vitimismo. A gente não quer se arrumar, a gente não quer cuidar da nossa imagem, não quer ter esse trabalho. Então a gente trata disso como se fosse uma coisa ruim, feia. Nossa, fazer um julgamento da pessoa pela aparência. Mas você também faz. Todo mundo faz. Não tem como. E eu considero até, vou usar uma palavra, eu considero até uma burrice a gente não se aproveitar disso. Exatamente. Não é? Porque se você sabe que isso é importante, vai fazer bem tanto pra você, pra sua autoestima, pro seu bem-estar, quanto pra você profissionalmente, nos seus relacionamentos, por que é que você vai se opor a isso simplesmente pra ter uma opinião contrária sobre o assunto? Não faz sentido. Com certeza. Tem gente que acha que tipo, é uma forma de preconceito. Sim. Né? E é. É. Só que é uma coisa que tá tão... faz tão parte da gente que... Não tem vai como fazer desvincular. O quê, meu amor? Nós temos uma pré-concepção daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Quando você vai se consultar com um médico, você já imagina como que é a postura, já tem na sua mente uma ideia de como que é. Então, se você chega lá e aquela imagem não tá coerente com as suas expectativas, vai causar o ruído da comunicação, né? Isso, uma frustração. Causa uma estranheza. Você fala, ué, mas tá meio estranho, né? E a primeira impressão é que fica. Depois pra quebrar isso... 6 meses de convivência. Contar pra vocês como funciona isso. A primeira impressão, ela é formada dentro daqueles 3 segundos. Já tem gente que diz que é um pouco menos do que isso, cada vez que faz essa pesquisa, né? A pessoa cria uma impressão ao seu respeito, sobre a sua personalidade. E se você quiser mudar a concepção que aquela pessoa teve sobre você, o pré-julgamento, você vai precisar de 6 meses de convivência contínua com aquela pessoa. Pensa, trabalheira. Não é melhor cuidar de uma vez só, né? Pra você sair causando uma primeira boa impressão em todos os lugares, né, Evelyn? Então, o preconceito, né, que você estava dizendo, é um conceito prévio de algo, de alguém. Todo mundo faz isso, é da nossa mente mesmo. Você cria alguma ideia sobre a pessoa. E preconceito a respeito da nossa imagem, quem vai decidir o que o outro vai pensar é a gente. Eu costumo falar isso também. O que o outro pensa sobre mim não é o que ele quer, é o que eu dou de informação pra ele, né? Então, é importante que a gente coloque isso na nossa cabeça e não use isso contra nós. Tá todo mundo dizendo isso sobre imagem, eu acho um absurdo. Aí você vai fazer o quê? Você vai se enfeiurar de propósito? Não faz sentido de novo, gente. O nosso cérebro já tem uma programação instalada pra tirar a conclusão mesmo. Tem um preconceito. É até uma forma de defesa, né? Isso. Lá na época das cavernas, se você voltar na antiguidade, você não tinha comunicação verbal, né? A nossa comunicação não verbal é muito mais antiga do que a verbal que a gente tem hoje em dia. Então, pra gente saber se aquilo representava perigo ou não, a gente tinha que interpretar. Tinha que olhar e falar, ameaça ou não ameaça, entendeu? Então, é um mecanismo muito antigo no cérebro humano. É óbvio que novos conceitos foram instalados, né? Sim. No decorrer do desenvolvimento aí da nossa espécie e tal. Sim. Alguns bem ruins, né? Infelizmente. Mas a gente pode usar a parte positiva e trabalhar a nossa imagem para transmitir aquilo que a gente deseja. Então, se a gente quer ser visto como profissionais de credibilidade, que passam confiança, tem como fazer tudo isso através da imagem. Sim, com certeza. Para todas as áreas, né? Eu digo que a beleza, a imagem, a beleza, o autocuidado, ela é importante em todas as áreas profissionais, mas para profissionais da beleza é essencial e indispensável. A gente faz sempre essa comparação de, se você chegar num dentista e encontra ele com os dentes todos estragados, você quer ir embora? Então, para quem trabalha com beleza, comunicar a sua imagem de uma forma mais alinhada. A gente não tá falando de padrão aqui. A gente tá falando de organização na sua imagem. Isso vai te atrair mais clientes pra você, porque as pessoas vão acreditar no que você mostra e não só no que você fala. Como que é o seu trabalho hoje com imagem? Como funciona? Eu tenho algumas formas de trabalho, né? Eu trabalho bastante com empreendedora, que é um posicionamento de imagem profissional,
que é diferente de uma consultoria de imagem, por exemplo, para uma dona de casa ou para uma pessoa que trabalha fora. Então, vamos lá. Uma empreendedora, principalmente quem trabalha com Instagram, com posicionamento, ela tem uma imagem que precisa ser forte e que precisa ser impactante para que quem chegue no Instagram dela ou no espaço dela a identifique como aquilo. Então, uma mulher que ela quer dar palestra, ou que ela quer mentorar mulheres, ela se veste diferente, ela se apresenta diferente de quem quer receber as clientes. Sim. Né? Porque quem quer receber, geralmente quer comunicar mais acessibilidade, uma pessoa mais sorridente, uma pessoa mais leve para atrair clientes. Quem quer mentorar, quer comunicar liderança, força. Então, a empreendedora, ela tem uma mentoria diferenciada de uma consultoria de donas de casa ou de mulheres que trabalham fora, que quer mais descobrir como se veste bem, que quer mais saber o que combina com o seu corpo, quais são as cores que combinam. Então, é algo mais ali pro dia a dia, pro bem-estar. Já a empreendedora é algo mais focado pro trabalho mesmo, um posicionamento de imagem profissional. E tem os meus cursos também, né, que são cursos online, com aulas curtas, onde elas aprendem tudo que eu faço numa consultoria, mas aí sou eu na aula para que elas apliquem dentro do guarda-roupa. Agora me conta como que foi essa transição sua da CLT. Vamos saber com mais detalhes agora, os desafios, porque a nossa ideia aqui com o podcast é inspirar as empreendedoras. Então, muitas empreendedoras que estão te ouvindo vão querer o seu serviço como consultora. E muitas vão querer se inspirar em você para iniciar como empreendedoras. E hoje a gente tá gravando esse dia no Dia da Empreendedora, que eu fiquei sabendo hoje. Que é o Dia da Empreendedora. Então, agora compartilha com a gente como que foi. Você decidiu sair do trabalho na época da pandemia para começar a trabalhar em casa, e como que foi essa transição? Pra gente. Olha, foi difícil, muito difícil, principalmente financeiramente falando, né? Porque no começo você não tem muitas clientes, você precisa começar a divulgar o seu trabalho e pensar que é um dia de cada vez, ninguém chega estourando, é muito difícil disso acontecer. Então, quando eu saí do meu trabalho, foi na época da pandemia, então não dava nem pra você conseguir uns bicos fora, alguma coisa assim. Eu comecei a vender cursos de marketing digital. Então, como eu estava começando a trabalhar com Instagram e muita gente via, como você está fazendo isso, como você está fazendo aquilo, eu me afiliei em alguns cursos. É importante a gente sempre procurar uma segunda renda, alguma outra forma. E aí eu vendia esses cursos para elas, falava, esse curso aqui sobre Instagram é legal, esse curso, para que me desse uma renda até que eu começasse a trabalhar. Assim, ter remuneração das consultorias. Isso durou mais ou menos uns 2 meses, que eu comecei a ver retorno. Então aí, primeiro as minhas primas, minhas irmãs, as amigas mais próximas, e aí depois foi crescendo, né? Então, uma passava pra outra, divulgava e vinha as consultorias, que no começo a gente cobra bem baratinho, né? Pra você ter realmente ali como Mas aí ir você se pegou mantendo. Essa galera que você conhece, você fez a consultoria com elas, e aí elas é isso, gente, pra todo mundo. A gente pega, né? Claro. Os conhecidos, a galera mais perto, são os nossos primeiros clientes, com certeza. Explora a imagem deles até, né? Porque eu pegava, assim, fotos das minhas primas, das minhas irmãs e postava 1 milhão de vezes. Eu falava, não, vou tirar muito look de vocês, muita foto de vocês, pra que eu tivesse material, né? Pra postar ali no Instagram, nos stories e tal. E aí atraindo as pessoas. Então, no começo é assim mesmo. É quem tá perto de você, você vai oferecer de um valor muito mais baixo, né? E aí, com esse trabalho dentro da internet, você sente que a maioria das clientes vieram através dessa divulgação no Instagram? Sim. Quase todas, Evelyn. Só as primeiras mesmo que foram ali da minha família, mas as demais vieram através do Instagram. De gente que eu não conhecia, de postagens, de antes e depois. Elas indicavam essas pessoas pro meu Instagram, então as pessoas começavam a acompanhar por lá. Então, o Instagram foi que realmente alavancou a minha profissão. Foi pelo Instagram. Não tem outro, pra mim, não tinha outro meio. Não tem atualmente. Não tem. Não tem, gente. É Instagram mesmo. Vai ter que ser. Porque tem muita gente que tem pavor, né? Que pensa, ai meu Deus, vou precisar divulgar, eu vou precisar postar, eu vou precisar vender. Precisa. Você quer vender? Você vai precisar sim dar sua cara a tapa, aparecer. Eu falo muito pras minhas amigas que são empreendedoras que estão começando, que no começo eu bloqueava gente, que eu me sentia assim, ai, essa pessoa aqui fica olhando meus stories, me dá. Quando eu vejo que ela tá aqui, me dá uma travada. Eu bloqueava, eu silenciava meus stories, porque eu pensava, esse aqui agora é o meu trabalho, eu vou ter que fazer isso aqui funcionar. Então, se essa pessoa, mesmo sem ela saber, ela tá me atrapalhando, eu vou silenciar por enquanto, ela não vai me ver.
Então eu fiz muito isso no começo, não é fácil se expor. É verdade. Não, tem outro E jeito. no seu caso, eu acredito que seja muito um trabalho de educar o público, né? É. Tipo, de mostrar pra pessoa a importância que aquilo tem, né? Quanto que aquilo faz diferença no dia a dia dela. Sim, no desenvolvimento de carreira e tudo. De fato, como você disse, que tem muita gente que acha isso até um absurdo, né? Acha que é... Utilitário, né? Tem muita gente que se opõe, que acha que imagem é importante só pra uma festa, pra uma ocasião, pra um evento. E no dia a dia, sabe o que me deixa muito intrigada? É que o trabalho geralmente é o que te proporciona um momento de lazer, é o trabalho que te proporciona coisas melhores, mas no trabalho você quer entregar o pior da sua imagem. Então, eu vou trabalhar pra comprar uma roupa bonita pra ir pra uma festa, mas foi o seu trabalho que te deu, né, aquela oportunidade. Então, por que não entregar no seu trabalho o melhor da sua imagem? Assim como eu digo sobre ficar arrumada em casa, que isso também a minha audiência tá começando a se acostumar, né? Eu vi hoje você falando disso, inclusive. Sim, que não é você se maquiar, meu Deus, ficar todo enfeitado dentro de casa, não. É acordar, tomar um banho, colocar uma roupa um pouco mais bonita, pode ser um shorts, mas se alinhar. Então, se arrumar, seja pra trabalhar, pra ficar em casa, pra buscar o filho na escola, tudo isso cria em você uma autoimagem, né? A forma como você se vê melhora também a sua autoestima. Nossa, então, demais. é um trabalho de educar o meu público, né? De ensinar e trazer essa consciência. Mas tá acontecendo, né? As pessoas já começaram a perceber que realmente faz diferença. Não, gente, é só total. você pensar, tipo, como você se sente quando você vai no salão e faz o cabelo, faz a unha, faz... Não é? Maravilhoso! O astral muda, né? Muda. Então você ficar se vendo todo dia acabado na frente do espelho, com certeza não vai te fazer nada bem. Eu também falo, como que você se comporta quando você sai de casa correndo, olheira, cabelo bagunçado, você encontra alguém no elevador, você... Bom dia. Você nem levanta a cabeça. Agora, se você estiver toda bonita, você sai, bom dia, Você quer bom que dia, entendeu? Você sai ganhando o mundo. Então, você imagina o impacto tanto de você não se arrumar todos os dias, negativo, quanto o impacto de você se arrumar todos os dias. Quantas portas você não vai abrir, quanto de bem com a vida você não vai ficar. Sim, então você está, né, feliz e você atrai aquilo, atrai, né? exatamente. Então é só benefício, Com não certeza. tem perda nisso. Dentro do visagismo, a gente fala que a imagem, ela influencia até no nosso psicológico. Com Se certeza. você faz uma mudança que não... Isso é meio... Pra gente, a gente vai vendo nos exemplos do dia a dia, né? Mas é uma mudança que causa, no nosso cérebro mesmo, causa um gatilho mental ali que causa uma diferença. Quando você faz um corte de cabelo que você não gosta, que você não se sente bem, né? O que você acabou de falar, quando você não tá bem, você se esconde. Se você tá se sentindo bonita, você tá ali radiante, você quer que as pessoas te vejam, você quer... Exatamente. Então, às vezes até uma cirurgia plástica, alguém faz no nariz, muda demais a expressão dela, ela não passa a não se identificar, muda psicologicamente a pessoa, pode interferir até na forma como ela lidar com as coisas no dia a dia, sabe? Tanto positivamente quanto negativamente. E a mesma coisa é a sua roupa, o seu cabelo, a sua maquiagem, a sua sobrancelha e tudo que compõe de fato a sua imagem, né? Então, esse assunto é um assunto que eu amo. Eu amo também. Eu amo muito. Eu falo muito para as minhas alunas, gente, é extremamente importante. Tem até uma parte na sua palestra que você fala da questão quando a pessoa tem dinheiro, ela vai lá no salão que as meninas se arrumam bem. Isso mesmo. Salão que tá todo mundo super arrumada. Quando não tem, vai no salão onde a mulher tá fazendo aquilo parece que é por fazer. Aí, como eu digo, a técnica às vezes pode ser tão boa quanto a do salão caro, mas a forma como ela se veste, parece que ela merece menos, ou parece que ela não liga tanto pro trabalho dela, e aí isso impacta também no nosso bolso. Gente, é demais. E é só você pensar um pouco. É que a gente não para pra pensar nisso, né? Sim. Mas é assim, por que aqui, na região de periferia, as pessoas pagam R$40 no máximo numa sobrancelha, e aí ela vai ali no shopping, que é tipo 5 quilômetros, e ela paga 80. 80, 120, tem jovem, né? Por quê? A profissional que tá trabalhando lá no shopping é a mesma que mora e trabalharia aqui na região. Exatamente. Mas por quê? Porque a imagem é outra. Se espera que seja mais caro. Sim, se né? espera, já se espera. Já se espera, já tá aqui no subconsciente que lá você vai pagar mais caro, né?
E não que você... Aí o que que eu acho ruim nisso tudo? É que aí as meninas vão trabalhar de chinelinho, né? De alcinha, de shortinho, e cobra R$15 e fala, ai, mas o pessoal do meu bairro não me valoriza. E vai continuar sem valorizar. Vai continuar sem valorizar. Porque você não se dá valor. Exatamente. Né? Você não mostra na sua imagem o valor que você tem. Uma pessoa, ela aceita pagar mais caro por alguém que investe na própria imagem, porque ela tá vendo aquela pessoa como uma pessoa cara. Se você tá arrumada, maquiada, a pessoa vê em você que você investiu, tem dinheiro ali. Então você vai cobrar mais caro pelo seu trabalho. Porque pra você atender uma cliente, você já gastou muito maquiagem, roupa, no cabelo. Então a pessoa aceita. Agora, se você não investe na sua imagem, as pessoas também não querem investir em você. E aí causa aquela, no subconsciente, como se a pessoa estivesse te fazendo um favor. Então ela é tão coitadinha, né? Tão, desculpa a palavra, mas tão miserável que eu tô fazendo um favor. Sim. Então eu pago o quanto eu quero, eu pago se eu quero, eu chego atrasada, eu não vou, eu desmarco em cima da hora. Entende? Então quando você... Muitas meninas me falam isso, tipo, a cliente desmarcou em cima da hora. Pode acontecer? Pode acontecer. É natural, a gente trabalha com mulher, né? Sim. E mulher é essa loucura, que a gente sabe, a né? Vida, várias coisas acontecem. Mas quando você não tem uma postura profissional que vai do seu comportamento até a sua imagem, a pessoa não pensa duas vezes antes de desmarcar. Não. Hoje não tem receio, né? Não tem de falar receio, assim Hoje em dia, quando as clientes marcam comigo, elas falam, Evelyn, pelo amor de Deus, me perdoa, nossa, me desculpa, menina, vou te depositar, sabe? Elas falam assim, não, vou te fazer o Pix, porque eu sei que, nossa, vai ser muito... Sim. Porque ela já sabe que é o meu trabalho, é sério, não você leva isso a sério, né? Ela sabe que eu tô ali esperando por ela, que tem todo um preparo pra esperar por ela. Sim. E quando você não tem essa postura, as pessoas te tratam meio assim. Pensa que aquilo é um bico, né? Eu costumo falar isso também. Empreendedoras, principalmente da área da beleza, precisam enxergar a sua profissão além de um bico. Não é que você não teve outra opção, não é que você não estudou e por isso você é manicure, não. Isso é uma profissão e que pode te levar a lugares incríveis, né? Mas primeiro você precisa acreditar nisso, se portar como uma empreendedora, se vestir como uma empreendedora, para que o outro também valorize o seu trabalho e te reconheça assim. Antes de finalizar, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais de redes sociais. A gente falou o quanto foi importante pra você, que a maioria dos seus clientes vieram de lá. Mas tudo que você faz, não sei hoje em dia, né? Mas desde o começo, você mesmo que fazia as suas publicações, como que você se organizava nesse sentido? Eu já tive várias etapas. Eu tive a primeira etapa, que era eu que fazia tudo. Então, eu postava sem estratégia nenhuma, sem conhecimento nenhum, um feed bem colorido, assim, muita bagunça, porque eu não sabia, eu tava começando e todo mundo tem um começo, né? Aí eu passei pela parte de ter uma social media, que ficou comigo há algum tempo, uns 2 anos, eu acredito, que foi quando eu tava grávida, então eu não conseguia fazer tudo, atender cliente, cuidar do Instagram, mas eu gosto dessa parte de criar conteúdo, eu gosto de sentir o conteúdo que eu tô criando. Então eu voltei a fazer, não sei por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso, mas eu voltei a fazer. Estudei bastante sobre Instagram, sobre stories, estratégia e tal, eu estudo ainda. Sempre que eu posso, eu tô comprando algum curso de Instagram, investindo nessa parte, porque empreender não é só a sua técnica, tem todas as outras áreas. Então, atualmente sou eu que cuido do meu Instagram inteiro, mas já tive fases de outras pessoas cuidarem pra mim. E nessa época que tinha uma social media, eu gosto de falar disso. Você falou um pouco agora que você queria se sentir mais dentro do seu conteúdo. Você sentiu que... Porque eu tenho muita dificuldade disso também, tá? E eu não consigo deixar na mão de outra pessoa. Também, eu senti dificuldade. Você sentiu? Nossa, eu fiquei muito tempo ainda. Mas é porque era o momento que você precisava. Precisava. Né? A pessoa que vem trabalhar com você, e ela era incrível, nem é sobre a profissional, mas ela não entende exatamente aquilo que você quer transmitir. É muito difícil, né? Essa parte é difícil. Você falar pra pessoa exatamente o que você tá pensando. Como você quer se comunicar com o seu público. E às vezes o social media ele tem uma ideia diferente. Ah, não, precisa fazer um post com tal tema, que tal, que engaja e tal. E não era isso que eu queria, né? Não, eu quero fazer uma coisa que tem mais a ver comigo e com o meu público. As mulheres que me seguem são muito parecidas comigo, com o tipo de vida que eu tenho, né? Então eu não quero, o assunto tal tá em alta, você vai ter que falar. Eu não queria falar, não era um assunto que tinha a ver. Então eu sofri com isso. Por isso que eu falei, deixa eu fazendo por enquanto. Eu sei que a gente tem que, né, demandar. E conforme a empresa vai crescendo, a gente precisa alinhar isso. Mas nesse momento eu prefiro cuidar eu mesma.
Eu também não gostava de tem que ser 2 por dia. Meu, não dou conta, gente. Não dou conta nem de um direito. Eu acho que você tem que fazer nem que seja mas seja aquele muito bem pensado, bem feito, bem com a sua cara. Bem com a sua cara. Porque eu sinto que quando eu passei pra uma terceira pessoa, até o número de engajamento caiu, meu porque também. não era minha cara, né? Era a sua cara. Tipo, o meu também. Tipo, não dava um match. Não dava. Parecia algo muito de empresa. Eu não sei o seu feed como ficou. O meu ficou muito técnico, parecia. Não parecia eu, né? Sim. E o meu engajamento também caiu. Caiu muito nessa época. Eu falei, não, vamos fazer do meu jeito. Mas esse é um ponto muito importante, gente. A gente, dentro do nosso Instagram... Até quem trabalha, às vezes as meninas acham assim, eu trabalho com unha, né? Então, ou só com sobrancelha, só posto isso. Não façam isso. Não. É chato, né? É chato. Vira um catálogo, Vira um catálogo. Ninguém quer seguir, gente. Ninguém quer seguir. Não. As pessoas estão ali, olha o que a Maeli falou. O meu público parece muito comigo. Sim, né? muito. Porque a pessoa precisa se identificar com você. Então é importante que você mostre quem é a pessoa por trás daquele conteúdo, que realmente tem a sua identidade, né? Hoje foi aniversário do meu filho. E eu postei um vídeo de feliz aniversário pra ele. E o que me levou a empreender foi meu filho, né? Então, a essência, o meu gás, o meu combustível pra fazer tudo aquilo é ele. Ele é o meu motivo, né? Sim. Então faz todo sentido. E às vezes as pessoas têm medo de colocar o seu dia a dia, de colocar... Eu acho que tem que ter a dosagem ali do que você vai expor da sua vida. Mas é muito importante que você se coloque, que coloque a sua cara, que mostre a sua essência e tenha o seu jeito, né? Então as meninas acabam pegando e transformando o Instagram num catálogo e ninguém segue Instagram de marca. Você não tá ali pra ficar vendo propaganda o tempo inteiro e vendo produto o tempo inteiro. Você tá ali realmente porque é um lugar pra interação, né? Pra você ter esse momento de... fazer marketing sem fazer marketing, Isso, né? Exatamente. É uma rede social, não é? Não é uma rede de trabalho, é uma rede social. Então as pessoas querem interagir. Claro que a gente usa pra divulgar o nosso trabalho estrategicamente, mas as pessoas não estão lá por causa exatamente do nosso trabalho. Estão lá por nossa causa, né? Estão lá por conta de como a gente faz o nosso trabalho. Porque consultoras de imagem tem várias, maquiadoras tem várias, manicures tem várias. O que é que vai diferenciar você dentro do Instagram? É a sua história, é os seus bastidores, quem você é, sua família. E aí o seu trabalho você vai colocando ali também aos poucos, né? Porque realmente ninguém quer seguir Instagram de catálogo, é muito chato. É muito chato. Só de unha, só de sobrancelha, não, ninguém quer. É muito chato, gente. Me fala como que foi depois que veio o terceiro do neném em casa. Porque daí você já tava já há um tempo na consultoria, né? Quando você teve o seu terceiro filho. Sim. Eu já estava 1 ano e meio, quase 2 anos trabalhando na consultoria, mas eu já estava atendendo bem, já atendi, assim, muitas clientes mesmo. E aí eu engravidei do meu terceiro bebê, que não foi planejado, mas que eu tava numa vibe de querer um filhinho. Acho que foi Deus que ouviu e falou assim, você tá querendo, deixa eu aproveitar a chance. E veio. E aí eu fiquei no começo assim, sem saber muito como que eu ia me organizar em questão de empreender. Foi aí que eu lancei o meu curso. Como a necessidade gera outras coisas. Porque foi aí que eu lancei o meu curso online. Porque eu não tava conseguindo atender as meninas, assim, muita gente pedindo, chamando e tal. Eu falei, deixa eu criar um curso, porque o curso ele atende mais rápido, né? Muitas mulheres podem entrar de uma vez. E criei o curso. E eu lembro que quando tava muito perto do meu filho nascer, faltando assim uns 2 meses, a importância da mentalidade que a gente não falou aqui, mas que é muito bom você ter uma mentalidade de quem quer avançar, de quem quer crescer e ter um plano, um projeto, né? Eu falei assim, quando meu filho nascer, eu quero ter uma agenda, tipo, muito boa pro pós, né? Pro meu pós, porque eu ia precisar ficar em casa um período, então depois eu ia precisar ter dinheiro de volta, né? E aí eu lancei o curso grávida, depois que ele nasceu, 1 mês depois que ele nasceu. E fiz uma agenda de clientes, tipo, fiz muito conteúdo pra trazer cliente, pra trazer gente nova, fiz promoção e não sei o que e tal. Depois que passou isso, eu falei, eu consegui fazer isso, pensar isso durante a gestação, mesmo com a cabeça assim fervendo, que ia ter bebê, não sei o que e tal. Mas eu tinha um projeto. Eu vou postar conteúdo, eu vou atrair cliente, eu vou deixar na minha agenda marcada depois que ele nascer, depois de 2 meses. E fiz uma agenda assim, fantástica no ano passado, depois que ele nasceu. Melhor do que esse ano, no sentido de mais atendimentos, né? Então, os filhos
eles impulsionam de fato. Sempre, sempre. Quando eu penso em fazer algo muito fantástico, assim, eu quero alavancar isso, é por conta deles. E eu pensava isso, quando ele nascer, depois que ele nascer e eu tiver um tempinho, eu quero fazer muitos atendimentos, porque eu vou ter que ficar um tempo em casa e vou ter que dar uma diminuída aqui nos gastos. E os seus filhos são todos, eles são pequenos ainda, né? Todos, qual a diferença de idade deles? O Matias tem 8, o César tem 7, eles têm 1 ano e 2 meses de diferença. E o Nicolas tem 1 ano e 5 meses, é bebezinho. Mas os dois são maiores. Foi um tempinho maior. Os dois são maiorzinhos, né? Mas nasceram ali, um juntinho do outro. Veio quando eu tava grávida quando ele tava com 8 meses, eu descobri a gravidez do outro. Eita. Isso foi uma loucura também na minha vida, foi bem doido. Mas mulher tem uma força fora do normal, né? Você se descobre muito maior que você imagina que você se descobre, você fala assim, meu, se eu conseguir isso aqui, porque eu pensei que eu ia ficar doida. Falei, gente, eu vou ter 2 bebês em casa, porque quando o César nasceu, o Matias tinha 1 ano e 3 meses, ele era um bebê. E aí eu falei assim, gente, eu preciso fazer isso aqui funcionar, preciso dar certo. E aí, aquele negócio de organizar a rotina e tal, enfim. Mas eu me descobri forte depois disso. O meu primeiro filho, eu fiquei muito fragilizada, me sentindo muito, meu Deus, agora ter filho é assim, é esse cansaço e tal. E o segundo filho, o César, ele me fez forte. Assim, muito forte. De eu falar, eu não sabia que eu aguentava isso. Eu tenho certeza que o que mais tem aqui é mãe que pensa isso. Eu não sabia que eu dava conta. Exatamente. Até ter que dar. Tem que dar, não tem jeito, não tem querida. Corre que vai dar certo. Sempre dá. Sempre dá. Quando você fala assim, eu vou fazer, independente, você faz, né? Então, e o Nicolas, que é o último, já foi mais leve, né? Eu já tava em outra fase da vida, empreendendo. Eu já sabia que eu sobrevivia aos 2 primeiros, então o terceiro não ia me matar. Foi tudo muito mais leve. Eu vou botar um pouquinho maior, já ajuda. Sim. Já dá pra falar, vai vir tomar banho, vai. Dá. Eles tomam mesmo, eles se viram. Se vira, né? Sim. Mas vamos falar de mentalidade, Maeli. Olha, vamos. Você falou um pouquinho sobre isso, é um assunto que eu falo muito também, porque até a gente tava conversando com quem? Acho que foi na palestra que a gente tava agora, uns 2, 3 semanas atrás, né? Eu não lembro qual das meninas que falaram que, tipo, a maioria das pessoas desistem do empreendedorismo não é por falta de habilidade, por falta de capacidade, e sim por falta de mentalidade. Total. Né? E eu observo muito que a maioria das empreendedoras que estão aí crescendo, né, que você vê que tá no crescimento constante, em evolução, elas realmente têm trabalhado a questão da mentalidade. Sim. Me conta como é isso pra você, de que forma que você começou a entender como que isso era importante, enfim. Que eu sei que chega um momento que você começa a voltar o seu olhar pra isso, né? Sim. Porque a gente acha que é tipo, eu tenho que aprender a técnica, eu tenho que divulgar, eu tenho que ter cliente. Mas chega um momento que a gente se depara com a questão da mentalidade, né? Sim. O meu foi o contrário. Eu fiz faculdade de coach, né? Nossa, sim. Não sabia. Tá vendo? Sim. Quando eu trabalhava de CLT, eu não era formada em nada. Assim, eu tinha 28 anos e eu não tinha nenhuma formação. Porque, como eu disse, antes de ter filho, eu era pura preguiça. Meu Deus. Preguiçosa, Evelyn. Quando eu lembro, eu falo, gente, como que eu era daquele jeito? Eu trabalhava numa clínica médica, saía de lá às 16h48. Eu queria ir pra minha casa dormir. Eu falava assim, eu não vou fazer uma faculdade. Meu marido já pensando na faculdade, olha isso. Eu falava assim, eu não vou pra faculdade, vou fazer faculdade essa hora. Não, vou arrumar primeiro um emprego meio período, que eu possa fazer faculdade de manhã e trabalhar à tarde. Eu queria uma vida assim, né? E aí, deu tudo errado, obviamente. Eu sou preguiçosa. Não deu certo. Ai, meu Deus, a vida pegou chicote. A vida falou, querida, então vamos lá. E aí, quando eu tava lá no CLT, eu comecei a pesquisar, eu falei, gente, eu preciso me formar em alguma coisa. Eu não tava pensando em nada, Evelyn, eu não tinha ambição. Eu só queria uma faculdade, uma formação. Aí eu fui lá, pesquisei RH, algumas coisas assim, e apareceu assim, Coaching em Desenvolvimento Humano. Falei assim, nossa, que faculdade diferente. Eu nem sabia que tinha faculdade. Não fazia ideia do que era. Cliquei pra ver.
Quando eu vi os conteúdos, eu amei. Mentalidade de empreendedora, foco, concentração, tudo que eu não tinha. Eu falei assim, é tudo que eu preciso. Já começa a trabalhar aqui mesmo, gente. Mas foi, a faculdade foi em mim. E olha que a gente pulou essa parte, que era pra você ter falado no começo. Olha. Mas chegamos. E aí eu me matriculei nessa faculdade, pensando assim, isso aqui vai me ajudar e depois eu vou poder ajudar outras pessoas, né? Eu pensava assim mesmo, se eu melhorar com essa faculdade aqui, eu posso ajudar outras pessoas depois. Mas eu não pensava em empreender. Eu pensava, eu vou trabalhar na empresa de algum coach, porque aí eu comecei a pesquisar esses grandes nomes, o Jerônimo, ou da Técnica CIS, que eu não lembro o nome dele agora. O Paulo Vieira. Eu comecei a pesquisar os coaches do Brasil. Eu falei, vou trabalhar numa empresa desses caras. Eu não queria empreender, Evelyn. Eu não queria empreender. Só vai querer empreender. E eu comecei a ver sobre isso, desenvolvimento pessoal. Como que você faz pra se desenvolver como pessoa? Começa treinando pra você ficar mais forte, mais disciplinada. Ler um livro, ler tantas páginas por dia. Eu comecei assim, bem no passo a passo. Aí eu li aquele livro O Milagre da Manhã, sabe? Era um dos primeiros que indicava na faculdade. Eu amei. Falei, gente, isso aqui é sensacional. E ajudou mesmo. Porque aí eu fazia todo o processo de manhã, treinava, lia um livro, fazia técnica de respiração, via algum vídeo motivacional, alguma pessoa falando sobre empreender, sobre tal. E eu fui despertando em mim isso aí. Mentalidade é o que você falou. Muita gente não desiste pela falta de técnica, é pela falta de mentalidade. Com certeza. Eu falo para as meninas dentro do meu curso, tem aulas sobre desenvolvimento pessoal, porque eu não consigo separar imagem de desenvolvimento pessoal, de foco, de alimentação. Eu sempre faço esse link. E eu falo para elas lá, ao invés de você acordar e abrir o seu Instagram e começar a olhar os stories dos outros, abre um vídeo motivacional no YouTube, abre um vídeo de alguém que está empreendendo no YouTube, vê primeiro alguém que chegou no lugar que você quer chegar, porque você vai receber uma carga de energia, você vai se sentir mais motivado por aquilo, né? Então você pensar, né, mentalizar e focar e direcionar a sua vida para um lugar que você quer, gente, faz total diferença. É isso aí que me salva até hoje. Sempre que eu preciso, eu vou lá e reorganizo minha mente, falo, o que eu tô desfocando? Onde é que eu tô? Né? E trabalho aqui, ó. Senão... Olha, gente, eu conheci o coach na pandemia, né? Foi quando eu fiz o CIS. Ah, você fez? Que legal! E eu ficava pensando assim, por que as pessoas têm preconceito com coach? Eu não tô entendendo o que Você é tão incrível, né? Eu amo, gente. Eu amo, gente. Eu amo um coach. É tão incrível. E esse dia eu tava até assistindo um podcast com o Renato aqui em casa, e aí tinha um cara falando mal de coach, né? Eu falei, mano, esse cara é um bosta. Sim. Ele fala, esse cara é um bosta. Gente, qual que é o problema? A pessoa te ensina a você ter foco, a você ter objetivos claros, a você fazer a sua vida andar. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Sabe, eu acho que se criou uma fantasia que eu nem entendo de onde que veio. Também não. Coach, que, assim, a gente vê coisas absurdas, vê? Que nem tava dando exemplo de um cara que motivou um rapaz a subir a montanha, não sei o quê, e o cara passou mal, e morreu tragédia, e tal, aconteceu uma tragédia. E é irresponsável, mas os coaches que eu vejo, que eu acompanho, que são sérios de verdade, eles diriam o contrário, se prepara. Se prepara. Você, antes de subir essa montanha, é isso que você quer? Exatamente. Qual que é o planejamento pra você ter capacidade de subir essa montanha? Exatamente. Né? E aí você entra numa metáfora, a gente entra numa metáfora aqui que é pra tudo na vida, é isso? Pra você subir qualquer montanha, você vai ter que se preparar. Exato. Né? E a preparação existe foco, disciplina, você saber onde você tá, pra onde você tá quer indo, chegar. quais são os recursos que você tem que ter pra chegar onde você quer. Então, assim, gente, façam coach, tá? Façam, de verdade. Não, isso, e é uma coisa que deveria ser natural, mas não é, né? A gente pensar assim, onde eu tô e onde eu quero chegar. Não é muito doido? A gente deveria pensar. Mas só quando você faz o processo de coach, é que você tem uma clareza de você falar, bom, onde eu tô? Eu tô aqui hoje. A minha vida, Evelyn, deu uma virada de 2019 pra cá, exatamente por conta disso. Eu comecei a faculdade em 2018, fazendo isso aí, onde eu estou, onde eu quero chegar. E aí eu precisava fazer um planejamento dos meus próximos 3 anos. Dentro desse planejamento tinha trabalhar em casa com os meus filhos, não sei o que, e ser empreendedora, tal. Tudo isso eu fiz em 2020, era pra eu estar fazendo agora, esse ano.
Em 2020 eu já estava trabalhando em casa, eu já estava. E eu fiquei chocada, eu falei, gente, realmente isso aqui funciona. Porque você vai fazendo um passo a passo. Ah, então o que eu preciso fazer? Qual é o próximo passo? Preciso divulgar meu trabalho? Ah, qual é o próximo passo? E aí você vai seguindo um passo a passo, você não fica perdida, né? Exatamente. Você não fica ali fazendo várias coisas ao mesmo tempo, sem foco nenhum. Quando você tem um direcionamento de coach, ou de uma mentora, de alguém que sabe onde você, né, sabe te direcionar pelo caminho, você não fica perdido em várias estradas, indo e voltando. Então, aquilo que eu iria realizar em 3 ou 4 anos, eu fiz em 1 ano e meio. Eu consegui mudar e eu falei, gente, eu não acredito que virou tanto assim. Eu não acreditava. E é muito assim, quando você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Ai, é muito clichê, mas é real. É real. Qualquer coisa serve. Se você não tem um motivo pelo qual você acorda, sabendo pra que você tá fazendo aquilo ali, vai aparecer uma oportunidade mais divertida no meio do caminho, tu vai pra outro canto. E você vai já, nem lembra o que você tava fazendo, onde você tava querendo ir. É, exatamente. Então é extremamente importante, gente. Eu tenho falado muito isso com as meninas no meu Instagram. Porque assim, as pessoas entram na área da beleza muito por acaso, Sim. né? Tipo, eu vou empreender porque eu fiquei desempregada, Sim. porque, tá fácil agora que eu tenho que trabalhar em casa e tal. E a pessoa às vezes não cria esse planejamento, não é tipo assim, eu estou mal no trabalho Sim. e eu quero melhorar a minha vida. Empreendendo. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer pra sair desse trabalho? Quanto que eu tenho que juntar de recurso? Quanto que eu vou precisar investir? Qual curso que eu vou fazer? E qual eu vou fazer primeiro? Qual eu vou fazer depois? Qual eu vou fazer depois? Porque é uma trajetória. É uma trajetória, né? não é de uma vez. Não é de uma vez. E a gente às vezes não pensa nessa trajetória, né? Eu falo pras meninas, tem gente que entra, quer fazer, quero fazer sobrancelha. Ela não sabe nem o primeiro curso que ela vai fazer. Ela faz qualquer um, o que tiver mais barato, que aparecer a promoção pra ela ali na hora. E aí depois daquele ela não sabe qual que é o próximo passo. Não tem ninguém orientando. Não tem ninguém pra orientar. Então vira uma coisa muito aleatória e fala, e agora eu vou atender a domicílio? Ou eu vou atender na minha casa? O que eu faço pra poder montar mais espaço? Então fica uma bagunça. Né? E é o que eu falo. Na pandemia, eu fiz o método CIS e também foi a virada na minha vida. Porque assim, eu tava na área da beleza. Eu falo que em 3 anos eu evoluí o que eu não tinha evoluído em 5. Ai, tá vendo? Desse jeito comigo. É desse jeito, porque você começa a ter visão clareza, do que você quer, né? Uma clareza, o que foco. Que eu quero, né? Pra onde eu tô indo de verdade. Quais são os passos, né? Que eu falo, gente, se você quer a profissão de sobrancelha, por exemplo, né? Eu falo assim, existe aquelas profissionais que elas vão fazer apenas pra quebrar um galho mesmo, pra ser um complemento da renda dela. E existem aquelas que querem levar aquilo até o seu potencial máximo. Eu preciso saber qual que é o potencial máximo dessa profissão. Sim. Pra daí eu entender qual o caminho que eu tenho que fazer pra chegar até lá. E eu tenho falado muito isso, gente. É igual entrar na escola, fazer a alfabetização, né? Sim, o primeiro passo, exatamente. Existe um caminho. E se você não sabe qual é esse caminho, você vai perder muito tempo. Sim. Então, quando eu resolvi focar, agora eu vou focar em sobrancelhas, vou dar cursos, aí depois eu vou começar a fazer mentoria, depois eu vou fazer isso, eu atendia cerca de 40 clientes por mês, assim, de sobrancelha. De 40 eu passei pra 150 clientes por mês com sobrancelhas, porque eu foquei totalmente. Eu postava sobre isso, eu falava sobre isso, era meu foco trazer cliente. Aí fui pro curso, e assim, as coisas começaram a andar. Acontecer, sabe? né? E acontecer. E não é por acaso. Não é. Não é. As pessoas falam, nossa, cresceu. Não é por acaso, não. Tem sabe? toda uma estratégia por trás, um caminho, como você falou, né? E olha só que incrível, eu não sabia que você tinha esse lado. Eu tenho. Meu lado coach. Assim, esse lado coach. Dá pra perceber que a pessoa pensa diferente pelo que você posta, pelo que você vive, a forma como você começa a rotina. A gente que já conhece, a gente sabe. Mas eu não sabia que você tinha a formação coach. Eu imaginei que você ia me contar, não, aí eu fui procurar ajuda. E aí eu fui. Eu sou a própria coach. Eu sou a própria coach, aí eu mesmo. Fui mesmo. Menina, de verdade, eu sou minha própria coach. E dentro da minha consultoria, eu sempre faço a parte de coach com as minhas clientes, sabia? Falo, onde que você quer chegar com a sua imagem? Onde que você tá agora? Se você não tomar essas ações, onde que você vai estar daqui a um ano? Na imagem, né? Eu falo muito sobre cuidado com o corpo, atividade física. Então, se você ganhar muito peso, isso vai te prejudicar no seu trabalho, não vai te prejudicar. Então, é também um trabalho de coach ali dentro. Eu sempre uso, eu falo, não foi perdida a minha faculdade. Primeiro ela me ajudou e agora ela me ajuda com as minhas clientes. E eu tô buscando por essa área também, porque agora a gente tá vindo pro lado das palestras e tudo mais.
E eu entendi o quanto isso é importante. É tipo demais. assim, quando você começa a estudar, você fala assim, meu Deus, todo mundo precisa disso. Sim, eu pensava exatamente isso. Exatamente Todo isso. mundo precisa disso, todo ser humano. E o meu curso também tem, hoje dentro do curso tem algumas aulas que é feito pela Dai, que a Dai também é coach, é uma amiga minha, que ela deu as aulas lá de coach e depois eu trouxe também a parte do meu conhecimento sobre mentalidade aplicado à nossa área, né? Que top. Então hoje em dia eu não consigo imaginar um curso, que você falou isso, eu lembrei na hora, né? Não consigo imaginar dar um curso sobre qualquer coisa que não comece falando sobre mentalidade. Não tem como. Tem Entendeu? que ter Por isso. Por isso que a maioria das pessoas compram o curso e nem terminam. Porque elas não sabem pra onde elas estão indo. Não. Elas não sabem nem por que elas compraram. Elas foram só influenciadas a comprar aquilo ali. Por alguém. Pelo marketing. Pelo marketing, exatamente. Mas não sabe por que comprou, né? E eu vou te falar, o meu marido ele não sabe, mas ele também foi meu coach, né? Porque é uma pessoa que fala e faz. Eu vou fazer isso e faz, vou fazer aquilo e faz. E agora, recentemente, não sei como começou, ele começou a acompanhar o GeoJ no YouTube, né? Hoje ele tava lá em casa indignado, sabe aquela indignação boa da pessoa assim, o que eu posso fazer diferente lá na empresa? Eu tava aqui vendo esses caras falando, porque ele trabalha já CLT há muitos anos, e ele gosta, não tem problema nenhum com isso. Ele falando, eu tô pensando, o que eu posso fazer de diferente lá naquele lugar? Eu falei, olha! Todo mundo precisa de um coach. E olha que ele é um excelente funcionário. Ele é um funcionário incrível, né? Ele mesmo fala isso. Ele fala, quando eu vou fazer a minha própria análise lá na empresa, eu sempre falo do quanto que eu sou isso, tal. Mas ele vendo esses caras falando, do GeoJ, outros coaches e tal, ele falou, o que eu posso melhorar? O que eu posso apresentar de melhor lá dentro da empresa? Então, realmente, a mentalidade, ela faz assim, ó, buf, quando você começa a acompanhar pessoas, coaches e tal, pessoas que têm uma mentalidade já evoluída. Exatamente. Faz diferença. E vocês podem prestar atenção, de verdade. Eu não sei, isso pode ser o meu algoritmo, né? Porque sabe que eu me interesso. Mas assim, de todas as pessoas de sucesso que eu conheço, ou elas já tinham uma mentalidade naturalmente muito boa e amadureceram isso e aí chegaram no seu auge, ou elas em algum momento buscaram por esse desenvolvimento pessoal pra conseguir chegar lá. E assim, se você acompanhar os outros podcasts das meninas falando, sempre vai por essa linha, tipo, eu sabia onde eu queria chegar ali, eu tinha certeza que eu ia conseguir, eu tive medo, mas eu fui, eu fiz além do que as pessoas esperavam de mim, entendeu? Coloquei o medo no bolso e fui. Então são pessoas que têm uma mentalidade boa e aí elas não se param, se seguram por qualquer coisa, né? Por medo, né? Realmente, de fato. É isso mesmo, não. Eu também enxergo assim, quem tá bem, quem tá alavancando é porque a pessoa tá trabalhando aqui, ó. Técnica é importante, vai fazer diferença no seu trabalho, com certeza, mas é a mentalidade que vai te levar mais longe. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Eu trabalho a minha mentalidade todos os dias, todos os dias. É muito importante. Parece bobeira, mas é importante. É constante, é isso mesmo. É constante, porque a gente vem do desenvolvimento cheio de crenças, cheio de travas, cheio de coisas que precisa ir mudando, né? E às vezes a gente se briga com a gente mesmo. É tão difícil você ter disciplina. Né? Com você. Você tá preocupado que a fulana tá fazendo promoção e a sua disciplina de fazer o que tem que ser feito, né? Então, a luta sua com você mesmo já é tão grande. É mesmo. Foca nisso, foca no seu desenvolvimento. Já vai vencer muito. Vai ganhar muita coisa. Eu uso essa frase lá no meu Instagram, né? Eu não vou perder pra mim. Porque é a gente que tá na nossa frente. Sai da sua frente, né? Para de se atrapalhar. Faz o que tem que ser feito. São várias decisões ao longo do dia que você... Uma vai te levar pra perto do que você quer e a outra vai te levar pra longe. E aí são várias. Você vai escolhendo ali. Preciso trabalhar mais agora ou eu quero descansar? Eu vou criar um conteúdo ou da outra vez eu criei e não deu certo, então agora eu não vou criar. Então é sempre isso, uma decisão que te alavanca e uma decisão que te atrasa. Você que vai fazendo as suas escolhas ali, né, no dia. É desse jeito. Que legal, gente. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Queria te agradecer eu que amei, Evelyn. Conseguido vir tá aqui com a gente. Isso aqui é bem corrido, que é aquela loucura, né? Que a gente sabe. Mãe. Empreendedor, nosso milhares de papéis, né? Sim. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Adorei nosso bate-papo. Se você quiser deixar mais algum recadinho pras meninas,
Vão lá seguir a Maíra, vou deixar todas as redes aqui. Tá, joia. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu, assim, Evelyn, sou sua fã, de verdade. Ai, que linda. Eu admiro essa mulher, gente. Ela está sempre um passo à frente. A gente tá pensando numa coisa, ela já tá fazendo. Eu falei pra ela no nosso encontro esses dias, ela falou assim, Maíra, eu queria que você participasse da imersão, né? Falei, Evelyn, mas é que você fala e você já tá fazendo. Eu ainda tô pensando. Então, é um prazer estar aqui. Você é incrível, sensacional. Eu te desejo, assim, todo sucesso, mulheres. Simplesmente acompanhe, porque ela é demais. Obrigada, Prazer, Evelyn. meu amor, eu que Todo agradeço. Deus abençoe, Deus abençoe muito, você. viu? Sua carreira, Então, tudo. amém. Vou deixar todas as redes dela aqui embaixo pra vocês irem lá seguir. E a gente se vê na próxima Hora da Loba. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.